E péssimo dia aí para o senhor Jair Messias. Os advogados brigaram aí com o Bolsonaro depois do tanto de asneira que ele falou ontem. Ele tinha sido ali orientado pelos advogados a ficar quieto depois de ser tornado réu. Ele tinha dito aí a seus apoiadores e a seus aliados, isso fez chegar em todo o bolsonarismo, que ele estaria frente a frente com os ministros do STF no momento ali em que seria tornado réu. Porém, não foi, com medo de ser preso e ainda fez um vídeo chorando com a Damares, o que fez com que vários aliados, eu mostrei aqui nos últimos vídeos, ficassem furiosos com o Bolsonaro. E a menção positiva aí do dia de ontem, que já foi péssimo para ele, foi o Fabiano Trompetista, que, enquanto o Bolsonaro dava entrevista, tocou a música aí do Madeirada, que é Tá na hora do Jair e Jair ir embora. E o Bolsonaro ficou com carinha de bunda, ó. Presidente, fiquei um ano afastado do Valdemar. Ô, meu coração. O trompetista também tocou uma marcha fúnebre enquanto falava o Bolsonaro e viralizou aí em todas as redes, até a imprensa entrevistou aí o Fabiano Trompetista. Parabéns a ele. Inclusive o Janones entrou aí com um pedido aí para fazer uma moção de palmas ao trompetista por escrachar aí o Bolsonaro. Pois bem, enquanto isso, hoje, na Globo, resolveram aí entrevistar o advogado do Almirante Garnier. A Globo tá dando aí um espaço para defesa dos golpistas que jamais foi dado para nenhum petista nos anos e anos e anos de Lava Jato, tá bom? Nem quando era investigação, nem quando saíam as delações sem provas, muito menos quando o Lula foi denunciado ou tornado réu, e muitíssimo menos depois dos processos ali de perseguição contra ele, quando foi condenado pelo Sérgio Moro ou no TRF4. Jamais teve um espaço mais minimamente parecido para o Cristiano Zanin Martins ou para qualquer advogado do Lula. Não tinha entrevista, era censura total a qualquer tipo de opinião do Lula ou dos seus apoiadores. Mas agora não. Agora estamos na época em que advogado de bandido tem aliás, não só, às vezes os próprios bandidos têm amplo espaço na Globo News. Vamos lembrar, outro dia entrevistaram o Nicolas Ferreira, que inclusive passou aí a ser fonte das matérias aí da Andréa Sadi. Várias matérias dela, nas colunas dela, citavam o Nicolas Ferreira como fonte, ou como falava de alguma coisa, e no fim vinha no último parágrafo a opinião do Nicolas. Outro dia entrevistaram o Valdemar Costa Neto, entrevistaram várias vezes advogados do Bolsonaro. Enfim, agora foi o advogado daquele que, segundo aí depoimentos, foi quem esteve a favor do golpe. Almirante Garnier era o chefe da Marinha durante o governo Bolsonaro. O chefe da Aeronáutica era o Batista Júnior, Brigadeiro Batista Júnior, e o chefe do Exército era o General Freire Gomes. E o ministro da Defesa era o Paulo Sérgio, General Paulo Sérgio. E aí, segundo depoimentos, os dois chefes aí, o do Exército e o da Aeronáutica, segundo a delação do Tenente Coronel Cídio e segundo provas que a Polícia Federal tem, que já eu vou falar aqui, o Almirante Garnier aceitou, numa reunião ali em dezembro de 2022, colocar as suas tropas à disposição do Bolsonaro na sua tentativa de golpe. O Bolsonaro chamou ali, ele convocou os chefes das Forças Armadas para discutir estado de sítio. Estado de sítio é golpe de Estado. Se não estava ali, o Brasil não estava em guerra, não tinha nada acontecendo ali, alguma ameaça externa, alguma até interna no Brasil, não tem motivo para estado de sítio. Discutir estado de sítio ali com os chefes das Forças Armadas era golpe. Pois bem, eis que durante ali a parte da investigação, estavam todos calados com medo. Depois que foram tornados réus, agora é a hora, para quem não sabe, essa é a parte processual em que as defesas vão pedir ali testemunhas, eu indico como testemunha fulano, ciclano, beltrano e tal, que vão ali, essas testemunhas, defender os réus, e a acusação também terá suas testemunhas de acusação. E as defesas vão fazer aí e pedir a produção de provas, que é pedir aí para o relator do caso Alexandre de Moraes documentos e tudo mais, acesso a tudo que for, e ao mesmo tempo a Procuradoria-Geral da República vai apresentar aí os áudios, mensagens, todas as provas contra os golpistas. Pois bem, na parte agora que estamos, que não é mais investigação, é processo penal, chegou e ficou claro ali no julgamento se eram tornados réus ou não, chegou a parte do aponta-dedos. Um apontando o dedo para o outro, só que tem uma coisa, todo mundo tem 10 dedos nas mãos.
Por mais que um aponte um dedo aqui, outro ali, tem sempre um dedinho de todos os outros 7 que estão apontados para Jair Messias Bolsonaro. E aí, o almirante Garnier teve aí seu advogado levado à Globo News, e seu advogado, numa entrevista aí de cerca de 1 hora, detonou Jair Messias Bolsonaro. Por mais que ele tente dizer ali que não teve crime, não teve ameaça à democracia, ele admite o crime. É aquela que estão fazendo aí desde o ano passado, desde 2023. Eles admitem o crime e depois dizem que o que eles fizeram não é crime. É aquela, pô, eu dei 10 tiros na cabeça da pessoa, mas não é crime matar, não é crime. A pessoa morreu porque o coração parou. Não fui eu. Mais ou menos isso. Então eles admitem todo o processo ali de tentativa de golpe de Estado e falam, não, mas não era golpe. Difícil, né? Difícil. Alguns até admitem que poderia ser golpe, mas dizem, não, mas eu não fiz nada. O advogado do general Garnier é um ex-senador, Demóstenes Torres, que foi cassado por corrupção. O Demóstenes Torres depois arquivaram a investigação contra ele no Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim ele foi cassado, tornado inelegível, e aí, antes de ser senador, ele era procurador. Então pensa num cara com muitos contatos no Poder Judiciário. De procurador para senador, aí acusado de corrupção, cheio, uma teia de contatos enorme. E aí ele virou advogado do almirante Garnier. Agora ele é advogado. O Demóstenes Torres, ele estava, faz poucas semanas, num almoço com Paulo Gustavo Gonet, o procurador-geral da República. Pegou mal, inclusive entre ministros do STF, que o Gonet estava ali com alguns bolsonaristas e advogados de bolsonaristas. Aí o Gonet explicou via imprensa, porque não mostrou a cara para falar, que foi praticamente uma armadilha ali, que chamaram esses bolsonaristas ali sem que ele soubesse que estariam ali, que era um almoço de homenagem a um amigo dele, que quase nunca vai para o Brasil. Como estava no Brasil ali naqueles dias, ele foi no almoço e quando viu, tinha um monte de gente. Só que quem organizou esse almoço foi o próprio Demóstenes. Então, como é que você vai no almoço na casa do cara sem saber que ele vai estar lá? Estranho, né? Advogado de um dos caras que você está acusando. Você vê aí como é que são os contatos desse advogado. E aí o Demóstenes foi lá na Globo e foi mais um aí que foi tratado muito bem pelos jornalistas. E aí, em determinado momento, aí é que deu ruim pro Bolsonaro, porque o advogado mostrou qual vai ser a estratégia dele agora durante o processo. Joga tudo em cima de Jair Messias Bolsonaro. Olha só como que foi a coisa. Vamos lá. Com vocês, um trecho aqui do Demóstenes Torres, advogado aí, falando em nome do almirante Garnier. Então, quando fala aqui, está falando em nome, ele tem procuração para dar entrevista e para falar no processo em nome do almirante. Vamos lá, com vocês aqui, Demóstenes. Mas se um cliente nega qualquer discussão sobre um decreto de Estado? Não nega. Não nega. Ele achou normal, estava normal essa discussão de decreto de Estado? Não, veja só, ele é um militar, né? Sim. E ele foi convocado 2 vezes pelo presidente da República e outra vez pelo ministro da Defesa. E em nenhum momento ele colocou essas tropas à disposição. Não existe prova disso. Freire Gomes não disse isso. E Batista Júnior, que disse que presenciou, segundo o procurador-geral Paulo Gonet, não estava na reunião. Mas ele sabia do decreto, doutor, por que ele não informou alguém? Não achou estranho, né? Discutir um decreto de Estado. Governo eleito, Lula eleito, ainda não tinha tomado posse. O comandante da Marinha ouve, sabe? Tem ciência de um decreto de Estado. Não achou isso estranho? Não informou alguém? Por que não informou alguém? Ó, tá rolando esse papo aqui. Na realidade, o presidente, como disse o Freire Gomes, apresentou esse decreto e ele apresentou principalmente os considerandos, segundo o Freire Gomes, né, e ficaram de discutir depois. E na segunda reunião, quando acabou tudo, ele não disse nada. A vida vai cobrar. Ele não disse nada, quer dizer, o almirante Garnier não disse nada. O que está sustentando ele, repetiu várias vezes essa versão na entrevista, é que foram 2 reuniões. Na primeira reunião não estava o brigadeiro Batista Júnior, estava o Bolsonaro, porque o Batista Júnior estava em outro lugar. Estava o Bolsonaro, o chefe da Marinha, da Aeronáutica, e estava o ministro da Defesa. O ministro da Defesa e chefe do Exército diz ali que, olha, o almirante Garnier estava bem inclinado na proposta aí de golpe do Bolsonaro. O tenente-coronel Cid diz aí que depois da reunião foi isso aí que foi informado a ele. O Braga Neto, que também teve aí acesso ao que aconteceu na reunião, passou
depois dessa reunião, a mandar que os seus aí, outros que estavam, seus subordinados, que também estavam ali envolvidos na trama golpista, elogiassem o general, o almirante Garnier. Por que será que o Braga Neto queria que todos elogiassem o Garnier ali nos grupos do exército que queriam um golpe? Estranho. Depois teve a segunda reunião. A segunda reunião estavam os três. E aí, o brigadeiro Batista Júnior também diz à Polícia Federal, olha, o almirante Garnier, ele foi apresentado o decreto e ele falou que colocaria as tropas nas ruas, sim. E aí o advogado vai lá e fala, ó, ele foi na reunião porque foi convocado por quem? Pelo Bolsonaro. Como ele é militar, ele tem que ir. E aí fala, não, ele ficou calado. O problema é o seguinte, tem 3 depoimentos de 3 outras pessoas que ferram o cliente dele. E para piorar, tem mensagens aí do Braga Neto e de outras pessoas que mostram que o cliente dele realmente foi a favor. Com vocês aí, mensagens do Braga Neto. Senta o pau no Batista Júnior, povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas e ele fechando nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria. Daí pra frente inferniza a vida dele e da família. Aí ele elogia o Garnier e ferra aí o Batista Júnior. Aí ele começou a criar memes aqui do Batista Júnior. Aí ele mandou mais coisas ali falando sobre o Batista Júnior, várias mensagens aí xingando o Batista Júnior e mandou elogiar o Garnier. E fica aquela pergunta, por que será, né? As testemunhas dizem isso, você não nega que teve discussão de golpe de Estado, fala, não, mas era estado de sítio, pô. E aí ele diz que ficou calado na última reunião, em que todas as outras testemunhas, olha, os outros réus, todos os outros réus, dizem que aquela foi a reunião em que ele disse que ficou calado, foi a reunião em que tudo foi realmente discutido. E aí fica difícil. E os outros 2 chefes das forças, que não são réus, não foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, eles dizem, olha, não, o Garnier colocou sim as tropas à disposição. Aí fica difícil, muito difícil. Por isso que a tentativa aí do advogado é o quê? Fala, não, mesmo se colocasse as tropas, não era crime, porque era só estado de sítio, não era golpe. Foi discutido sim, mas olha, o meu cliente ficou calado. Pô, eu nunca vi alguém discutir ficando calado. E depois ele fala, e se foi alguma coisa, tudo foi convocado pelo presidente da República, lembremos, ele é militar, ele precisa fazer o que o presidente da República manda. E aí, para piorar, nesse mesmo dia, o sobrinho do Bolsonaro, Léo Índio, que era chamado pelo Carlos Bolsonaro de Líndio, ele, Léo com Índio, ele confirmou aí que fugiu do Brasil para a Argentina. O Léo Índio desapareceu aí do Brasil, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa dele explicar por que ele foi para a Argentina, e aí ele mesmo falou, o Léo, nem precisou dos advogados dele falar alguma coisa, ele disse que depois que o processo contra ele avançou, que ele decidiu ir para a Argentina. Que coisa, né? O sobrinho do Bolsonaro acaba de fugir, já se fala aí há dias que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento, já foi pedida a prisão, foi pedido tornozeleira, foi pedido um monte de coisa, e o Alexandre de Moraes, igual uma tartaruga manca, não fez absolutamente nada quanto a isso, e agora o sobrinho dele foge para a Argentina e fala, ó, eu fugi mesmo porque o processo contra mim avançou. Ele foi tornado réu, e aí começou o processo criminal contra ele, ele viu que o processo não travou, ou seja, igualzinho o Bolsonaro. A diferença é que o Léo Índio foi tornado réu faz 3 semanas. Então, se o Bolsonaro seguir o andar da carruagem, ele vai fugir no máximo 3 semanas, tá? E aí você vê, familiar dele, já foragido, confirmou a fuga, ainda falou, o motivo é o processo. E o STF fica aí vendo se prende o Bolsonaro ou não. Agora a pressão aí para que se prenda o Bolsonaro, ou no mínimo coloque-se uma tornozeleira eletrônica nele, é maior do que nunca, porque já se percebe aí que o que vai dar a direção desse processo penal aí contra os golpistas é todo mundo tentando negar a participação própria, e aí falando, não, mas se participei, estado de sítio, estado de defesa, essas coisas não eram golpe, e o preparativo também não é golpe, preparar uma coisa dar o golpe é outra, são argumentos aí que já foram amplamente rechaçados aí por inúmeros especialistas, e aí, na terceira que eles usam os 3 argumentos ao mesmo tempo, e mesmo assim, se era golpe, se era crime, só fiz porque o presidente da República mandou. Não tem essa. Então todos já disseram aí que se fizeram algo foi a mando de Jair Messias Bolsonaro. Tá difícil pro Bolsonaro, ele costuma deixar todo mundo aí pelo meio do caminho, agora todos deixaram ele pelo meio do caminho. Deu ruim, viu? Deu bem ruim aí pro Bolsonaro. E não podemos deixar de falar do papel vexatório, vexaminoso aí, vexame da imprensa,
em tentar salvar o Bolsonaro. Essa foi a capa da Folha e do UOL hoje, tá bom? Folha do jornal e o UOL ficou aí a manhã inteira. O Globo foi na mesma linha, tá? Fux abre caminho para questionar delação de Cid e rever penas 8 de janeiro. O Globo foi bem parecido. Análise, julgamento que tornou o Bolsonaro réu trouxe spoiler de discussões que vão marcar o processo da trama golpista. E falam, obviamente, do voto do Fux. O Fux primeiro, ele votou a favor de tudo. Ele fez umas ressalvas, mas votou a favor de tudo. Todas as votações acabaram 5-0, tá? Ele só fez ressalvas. Se ele mudar o voto, aí é 4-1. Então como é que isso vai marcar o julgamento? 1 de 5. Essa é a imprensa, tentando aí dar um peso gigantesco, quase como se o Fux fosse maioria, sabe? Para um ministro que eu já falei aqui inúmeras vezes, é bolsominion raiz, é fascista, nunca se esqueça do Sérgio Moro falando "In Fux we trust", inclusive copiando ali o que está escrito na moeda, no dólar, que afinal o Sérgio Moro gosta de dólares, ele sempre foi empregado do Departamento de Estado dos Estados Unidos, nunca se esqueça disso, infiltrado estadunidense aí da CIA no Brasil. No dólar está escrito "In God we trust", aí o que é como nós confiamos em Deus. E o Moro colocou "In Fux we trust", que é nós confiamos no Luiz Fux. O Moro falou isso numa conversa com o Dallagnol. Nazi-fascista esse ministro, mas votou contra o Bolsonaro. Mas aí você vê como a imprensa é o passapanismo, aquela e eu vou falar. Lembro como se fosse ontem, e muita gente esquece, mas a minha memória aqui, olha, é boa, mas é muito, muito boa para essas coisas. Eu lembro a cobertura da imprensa nos processos em que o Lula era perseguido e a cobertura da imprensa hoje. É amplo acesso dos advogados de defesa aos jornalistas para falarem suas versões mentirosas, amplo acesso aí do Bolsonaro a jornalistas para mentir, e o jornalismo que só coloca aspas nas mentiras do Bolsonaro e fica ali como verdade, sem desmentir, na maioria das vezes, e essas teorias mirabolantes de que, olha, o Fux vai rever as penas, ele sozinho, tá? Só ele vai rever as penas, ele é quem vai ditar o processo, ele não é nem o relator. O relator é o Alexandre de Moraes. Ele não é nem o presidente da primeira turma, que é o Zanin. Ele é só um dos 5 que vota. E mesmo assim, olha, vai. E não fez nada o Fux até agora. Ele se fizer, mesmo assim vai ser 1 contra 4. Mas não fez. Ainda tá 5-0 contra o Bolsonaro em todas as votações. Que coisa, né? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!